Olá, a graça e a paz a todos. Depois de um bom tempo que não faço nenhum vídeo, desde 2020, estava fazendo o programa de rádio e recente entreguei o programa. Eu me disse assim, disse para mim mesmo, deixa eu voltar a fazer meus vídeos, arranjar mais tempo aí. E veja bem, há uma coisa me encucando recente, e você já deve ter ouvido isto, e eu não sei o quanto isso te encucou, porque a mim me deixou com a cabeça assim muito fixa nesse negócio. E eu me lembro que um dia eu levantei e essa coisa ficou: ódio do bem. Por quê? Ódio do bem? Por que ter ódio do bem? E eu procurei uma razão bíblica para essa ideia recente, essa novidade, essa linguagem nova chamada ódio do bem, o ódio do bem. Então Deus me levou para Gênesis capítulo 4, versículos de número 3 até o 9, diz assim: E aconteceu depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Não sou eu o guardador do meu irmão? Ora, dentro dessa palavra, Deus me projetou para entender um pouco por que é que acontece o ódio do bem, quando, na realidade, ninguém deveria ter ódio do bem. Se alguém tivesse de ter ódio, teria que ter ódio do erro, da corrupção, da miséria, da extrema pobreza, do pecado, das coisas erradas. Sim, se tivesse de ter ódio, seria nesse ponto de vista, como diz a palavra de Deus, que nós devemos rejeitar o pecado e aquilo que é errado, condenando até as roupas manchadas de sangue, quando está relacionado ao pecado, à transgressão de alguém. Ódio do bem. Nós temos então a primeira pessoa que teve ódio do bem, está aqui na Bíblia, capítulo 4 de Gênesis. Caim teve ódio do bem. Os dois apresentaram-se diante de Deus e fizeram uma oferta. Apresentaram um sacrifício diante de Deus. Caim trouxe dos frutos da terra, Abel das ovelhas do seu rebanho. Deus atentou, Deus preferiu a oferta de Abel. Diante disso, Caim simplesmente irou-se, caiu seu semblante e se encheu de ódio. Ora, o Senhor pergunta: se porventura fizeres o bem, eu não vou atentar para você, Caim? Por que é que você está com semblante tão caído? Por que é que a ira dominou seu coração? Deus estava chamando a atenção de Caim, porque o ódio dominou o coração dele, por causa de quê? Ciúme, inveja do seu irmão Abel, porque Deus olhou, atentou para a oferta de Abel. Ora, nós temos ao nosso redor pessoas
de diferentes dons, de diferentes capacidades, pessoas que Deus dá dons, pessoas que Deus capacita, pessoas que Deus usa para muitas outras coisas. E eu me lembro de uma frase de Dr. Mike Murdock. Ele diz que todo mundo é bom na área de seu dom. Nem todo mundo serve para ser um pastor, um varredor de rua, um gari, nem todo mundo serve para ser um cozinheiro, uma cozinheira. Cada um só é bom na área do seu dom, de maneira que não há motivo para ninguém ter inveja de ninguém que está ocupando cargo algum, uma vez que Deus chamou a cada um, e a quem Deus chamou e colocou é preciso merecer da nossa parte respeito, honra e consideração. Então veja bem, a palavra de Deus está dizendo, o Senhor chama Caim e diz: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? E a pergunta é: se bem procederes, não é certo que serás aceito? Ora, quando se pratica o que é certo, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é decente, é claro que Deus vai atentar para essas coisas e vai honrar essas pessoas. No entanto, qual foi a atitude de Caim? Ódio. Ódio por quê? Por quem? O ódio do bem. Ele irou por causa de um bem que o seu irmão Abel praticou. Caim irou-se por causa de um bem que estava sendo praticado pelo seu irmão. Se o bem está sendo praticado, não precisamos ter ódio de quem está fazendo bem. Ora, olhando nas Escrituras, nós temos uma outra história muito interessante, que é a de Davi e Saul. Davi era o general, o soldado maravilhoso que Deus usava para vencer as grandes batalhas de Israel. E quando Saul e Davi vinham do campo das grandes batalhas, as multidões estavam nas ruas esperando e aguardando aquele grande general, aquele capitão maravilhoso, vindo na graça e na unção de Deus, triunfando das grandes vitórias. E as multidões gritavam, e gritavam com muita festa, com muita alegria, com muita dança, com muita satisfação. E dizia: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi matou milhares de milhares. Davi fez algo maravilhoso, extraordinário. O que aconteceu com Saul? Ciúme, inveja, e começou a odiar quem? A odiar o seu general, o seu capitão, aquela pessoa que Deus colocou na frente do exército para vencer as grandes batalhas do seu povo. A partir dali, desses elogios, foi o suficiente para Saul encher o seu coração de ódio. Por quê? Ódio pelo bem. Davi não era o mal, Davi era o bem. As grandes vitórias de Israel que Davi conquistou, ele só fez o bem, ele não fez mal para Saul. Ele estava fazendo mal para o povo de Deus, ele estava fazendo bem. No entanto, a partir daquele momento, Saul começou a perseguir Davi e a procurá-lo para matar o tempo todo, ou seja, o ódio pelo bem operando na vida de um homem que deveria ser grato, deveria ter Davi como a pessoa ao seu lado direito, honrando, respeitando e louvando a Deus pela vida dele. Pelo contrário, encheu-se de ódio por ele e várias vezes o tentou matar. O profeta Isaías, no capítulo 5, Deus tem uma palavra para nós, e ele disse assim: ai daqueles que chama o mal de bem e o bem de mal, que chama luz de trevas e trevas de luz, que chama o amargo de doce e o doce de amargo. O que nós estamos observando ultimamente é essa inversão de valores. As pessoas estão odiando o bem e amando o mal.
Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ora, o doce é doce, o amargo é o oposto, o amargo é amargo. Como se pode dizer, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O bem é bem, o mal é mal. O bem não é para ser odiado, o bem é para ser amado. O bem é para ser aplaudido, o bem é para se chamar para perto de si, de cada um de nós. O mal, no entanto, ele precisa ser rechaçado, não aplaudido, não querido, não respeitado. Agora, por que é tanto ódio contra o bem? E o que é incrível e que se percebe é que algumas pessoas que têm ódio do bem, elas estão travestidas de uma capa de ovelhas, travestidas de pessoas que têm a ciência, o conhecimento, que têm em si mesmas a única verdade. Ninguém mais tem verdade e a verdade não está em lugar nenhum fora daquele grupo, desse grupo chamado ódio do bem, desse grupo que tem ódio do bem, estão travestidos de virtude, hipocritamente travestido de pioneiros da verdade, mas na verdade não passam de hipócritas, não passam de trapaceiros, não passam de sabotadores da virtude e da decência. Diante disso, que Deus tenha compaixão e tenha misericórdia, porque a virtude precisa sobrepor sobre toda inverdade, sobre todo vício, sobre todo engano, sobre toda leviandade dos homens. A virtude precisa ser honrada, respeitada e aplaudida, e cabe a cada um de nós, habilitados, inteligentes, usando o nosso raciocínio e buscando direcionamento e revelação divina, indo à procura de conhecimentos de outras áreas, buscando conhecimentos acima de tudo acerca de Deus e da sua palavra, e de pessoas sinceras e verdadeiras. Vamos desprezar esse grupo de pessoas que se chamam de bem, quando na verdade são odiosas do bem. Esse grupo do ódio do bem não pode sobrepujar, não pode prevalecer sobre o bem, porque o bem é de Deus, o bem é divino, o bem Deus estabeleceu para quem o ama de verdade e caminha pelo caminho da justiça, porque este é o princípio bíblico: buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que justiça seja feita e que esse ódio do bem seja aniquilado o quanto mais rápido possível, antes que a ruína destrua o caráter, destrua a dignidade, destrua o progresso, destrua as pessoas de bem que habitam essa terra. No mais, que o Espírito Santo nos ilumine para que as verdades de Deus e as verdades entre os homens prevaleçam e que o amor, de fato, domine os nossos corações, porque quem ama não odeia. Que Deus nos abençoe.